tema da palavra que eu quero trazer para você, antes de eu falar do tema, nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos sendo governados pelo telefone. O celular governou a nossa vida, o celular deu a direção para nós, o telefone governa as nossas decisões, toma a maior parte do nosso tempo. Nós nos tornamos refém do celular, aonde quando tudo isso era diferente, quando a palavra de Deus era a direção para nós, a palavra de Deus fortalecia o nosso tempo, a palavra de Deus sustentava o nosso dia a dia, a palavra de Deus, ela era um norte para as nossas decisões, e até mesmo um amparo para onde ir e não ir. Século 21 já mudou, a palavra de Deus já não governa mais. Fala comigo assim: misericórdia. E isso não veio do século, não veio de agora. Eu vou te mostrar de onde veio isso. Abre comigo em Juízes, capítulo 17. Juízes capítulo 17, a continuação de Juízes 13 até o 16, onde fala a história de um grande juiz chamado Sansão. Todo mundo conhece a história de Sansão, o homem que foi consagrado, o homem que andou com Deus, o homem que entregou sua vida para Deus. Só que chegou no momento, Sansão começou a negociar o inegociável. Sansão, ele não... Os meus discípulos me ajudem, por favor. Sansão, ele perdeu a vida de consagração, porque ele negociou. Ele negociou os princípios, ele negociou os valores, ele negociou a palavra de Deus. Quando ele negociou, a vida se tornou uma tragédia. E o mais impactante da história de Sansão é que Sansão tinha consciência do certo e do errado. Ele tinha a concepção do certo e do errado. E aí ele pega e abre mão de daquele valor, daquele princípio. Irmão, toda pessoa que negocia o princípio, ele deixa a vida vulnerável para o fracasso. Toda pessoa que negocia a palavra de Deus, ela está fadada à ruína, à destruição, e está tirando Deus da sua vida. Sansão, quando decidiu negociar os valores, ele decidiu sair debaixo da cobertura de Deus, ele decidiu sair debaixo da proteção de Deus, e falou assim: a vida agora é minha. Aqui começa a ruína da vida de Sansão. Um homem que prosperava, um homem que dava certo, um homem que derrubava, destruía, agora se tornou um fracassado, porque negociou os princípios. E o final da história de Sansão, que ele cai, ele se deita, ele negocia os valores, e aí ele perde aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a presença de Deus. Sansão não teve o entendimento que a força não era dele, que a unção não era dele. Tudo que Sansão tinha era de Deus. Deus tinha dado para ele, Deus tinha proporcionado para ele. E Sansão simplesmente abriu mão, porque ele achou que ele era dono da própria vida. E aí começa uma catástrofe na vida de Sansão. Irmãos, sabe o que acontece muitas vezes conosco? Nós achamos que nós trabalhamos demais, vamos resolver o problema. Nós achamos que sabemos demais, vamos resolver a vida. Nós achamos que o fazer demais vai decidir tudo. Jesus um dia falou assim: Marta, Marta, por que você está preocupado com tantas coisas? Por que você está preocupado com tantos afazeres? Enquanto isso, Maria escolheu a boa parte. Maria decidiu ter o tempo comigo, que desse nunca será tirado. Sansão abriu mão do tempo com Deus para viver a vida dele. E aí começa a catástrofe da vida de Sansão. Ele começa a fazer tudo aquilo que Deus aprova. Ele começa a abominar a palavra de Deus. Sansão sai debaixo da voz de Deus e começa uma ruína. A parte mais triste da história é quando a presença de Deus sai da vida de Sansão. E a história final fala que Sansão matou mais na sua morte do que na sua própria vida. Como pode a pessoa viver os maiores milagres na morte do que em vida? Como pode a pessoa ter história pela morte, não pela vida? Esse foi o final da história de Sansão. Quando Sansão morreu, o povo de Israel ficou sem direção.
Porque os juízes era a voz de Deus, ele era a direção de Deus para o povo. E aí começa a palavra que eu quero começar hoje. O povo ficou sem direção e eles começaram a fazer aquilo que eles queriam fazer. O tema dessa palavra é: quando cada um faz o que quer fazer. A história de Juiz, a história daquele povo começa a mudar. Cada um começa a decidir fazer a vida do que bem entende. Vamos ler esse personagem que eu quero te ensinar, é sobre Mica. Olha que interessante a história. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados, e pelos quais eu ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata estava comigo, e eu peguei. Para você entender que ele roubou a mãe dele. Ele rouba a mãe dele para construir uma estátua de ouro. E ele começa a construir uma história. Ele começa a comprar tudo. Vai continuando a história. Disse-lhe a sua mãe: o Senhor abençoe meu filho. Depois de ter roubado, ela fala assim: não, o Senhor te abençoe. Aí Mica, quando ele devolveu os 300 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal, e eu devolva a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg e deu ao outro, que dele fez a imagem e o ídolo, e eles foram postos à casa de Mica. Ora, esse homem Mica possuía um santuário e fez o manto sacerdotal, e alguns ídolos da família pôs uns dos seus filhos como seu sacerdote. E naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Irmãos, ele começou a pegar as pratas que a mãe deu e começou a comprar as pessoas. E uma das pessoas que ele comprou foi um levita. Você vai ver na história que o levita, ele é comprado, porque ele entende o seguinte: eu vou manipular o meu erro, eu vou colocar esse levita aqui, ele vai abençoar e Deus vai aceitar. Ele começou a construir uma ideia para poder manipular a Deus. Isso, na linguagem de hoje, chama-se apostasia. E eu quero te ensinar sobre isso. Ele começou a apostatar da fé. Ele começou a manipular a palavra de Deus para que caiba na tua vida, para que pudesse couber na vida dele. Vou fazer do meu jeito, vou fazer da minha maneira, e vai dar certo. Hoje nós queremos servir a Deus do nosso jeito. Nós queremos liderar a vida do nosso jeito. Hoje ter uma autoridade espiritual, eu preciso ver o que me convém e não o que eu preciso. Deus não levantou um líder para ser conforme o povo queria. Deus levantou um líder que o povo precisava. O que o povo tinha de necessidade, Deus foi lá e levantou. Tanto é que no final de Juízes, o clamor do povo era por um líder. Irmãos, toda vez que Deus levantava um líder, era para dar direção, era para facilitar a vida do povo. E todas as vezes que a pessoa obedecia à voz, a cobertura que estava sobre ela, ela era bem sucedida. Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Só que hoje nós deparamos com falha de pastores, erro de pessoas, erro de liderança. Irmãos, você está numa igreja que você tem que levantar a mão e falar assim: glória a Deus, nossos bispos têm 50 anos de casamento, 50 anos de ministério. E se você procurar alguma coisa sobre o bispo Rodavalho, você não vai encontrar nada, nada que os desabone. Eu faz 20 anos que eu sou líder, 20 anos de caminhada. Quem está comigo há 20 anos, não tem nada que desabone. Nada, você pode procurar tudo ao meu respeito, nada. 20 anos de liderança, sendo um exemplo. Nada que desabone, nada. Com muita autoridade, com muita serenidade, com muita clareza. E olha que eu passei umas boas bocas, né? Quem está comigo desde o início, Felipe, Isabela, desde muito novo caminha comigo. Glauber, que estudou comigo na faculdade, me viu, ganhei ele lá inclusive. São pessoas que viram a minha trajetória, viram a minha caminhada, e são aqui a prova viva. Não tem nada que desabone. Podem falar o que quiser de mim, mas eu sei quem eu sou, eu sei o caráter que tenho, eu sei debaixo da unção que eu vivo. E você tem um pastor que tem autoridade para dizer. Você tem hoje um pastor que pode falar para você: irmãos, eu sou pastor solteiro,
Eu não tenho orgulho de dizer que eu sou solteiro. Eu estou solteiro, não vou viver solteiro. Mas com muita graça do nosso Deus, com muita misericórdia de Deus. E a gente precisa entender a cobertura que está sobre a nossa vida, a cobertura que está sobre nós. Nós temos bispo Rodovalho, né? Bispa Lúcia Rodovalho, nós temos o bispo Francisco, bispa Simone, nós temos o bispo Erasmo, bispa Cláudia. São as referências para nós. Para que nós vamos procurar outras referências, outras vozes? Aí nós ficamos olhando na internet, vendo qual pastor que encaixa com a minha realidade. Irmão, se você está na Sara Nossa Terra, você tem que ouvir os seus apóstolos, os seus líderes e os seus pastores. Não me interessa o que o outro pensa, não me interessa o que o outro faz, não me interessa o que a outra igreja faz. Nós temos que orar, mas a nossa voz é a voz dos nossos apóstolos. Sara Nossa Terra, nós temos uma voz, nós temos uma direção e nós temos um líder que direciona a nossa vida. Quem crê, diga amém. Quando a gente entende isso, a vida fica mais fácil. E as pessoas começam a ter assim: não, o meu tempo acabou. Daquela igreja, daquele bem. Querido, se o seu tempo acabou, você nunca esteve enraizado. Porque o único que falou que o tempo acabou aqui foi Jesus, quando ele foi para a glória. Quem está enraizado sabe o que quer, sabe onde está estabelecido e também sabe para onde vai. Não existe essa questão de viver do meu jeito, da minha maneira. Mica começou a manipular as coisas e ele começou a morrer na trajetória. Sansão começou a viver de acordo com os ídolos, de acordo com a vontade dele, se perdeu na trajetória. E isso aconteceu com Mica porque ele começou a viver do jeito dele. E isso acontece com a nossa geração hoje porque ela começou a viver do jeito dela. Quantas pessoas você conhece caminhando com Deus, vivendo com Deus, vivendo uma trajetória com Deus, e já não consegue ficar mais, já não consegue permanecer mais. Nós estamos vivendo num tempo que as pessoas estão com tolerância zero. Só que nós precisamos do Espírito Santo, querido. O que me faz permanecer não é a minha vontade, é a minha aliança com Deus, com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda a lidar com o outro, a lidar com a circunstância, a lidar com os problemas da vida. E Mica começou a fazer tudo da maneira dele. E o interessante da história, que Mica, para você entender, ele foi um homem, né, conhecido com muito na idolatração dos ídolos. Ele roubou a prata da sua mãe, ele construiu o ídolo, e ele comprou o levita. Ele quis manipular a Deus, ele quis construir a lance, não, Deus vai me abençoar. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Está fora da direção de Deus e quer a bênção de Deus. Querido, não adianta, se você não estiver debaixo da cobertura de Deus, se você não estiver debaixo da unção de Deus, se você não estiver debaixo da aliança, não tem a bênção. Israel sofreu porque ele saiu fora da direção de Deus. Quando eles foram independentes, eles perderam todas as batalhas. Um grande exemplo disso foram os filhos de Eli. Quando a família de Eli começou a fazer tudo o que eles queriam, que ainda era dessa época, eles perderam para os filisteus. Irmãos, não adianta, o nosso Deus não perde nenhuma batalha, desde que nós possamos ouvir a sua voz. E o problema é que a gente ainda vai testemunhando, né? A gente está fora da direção de Deus, as coisas não estão dando certo na nossa vida, a gente fala assim: eu vou na igreja, eu dou minha vida na igreja, eu me dedico a Deus e nada dá certo. Aí eu fico me perguntando: nada dá certo ou você não está ouvindo a voz de Deus? Nada dá certo ou porque Deus não está regendo a tua vida, não está governando, você não está vivendo o temor de Deus o dia a dia. E foi isso que Mica fez. Ele era da tribo de Dan, que migrava no norte, né? E Mica, além de ter roubado, Mica começou a manipular os princípios de Deus. E sabe o que é o interessante da história? Que quando não há governo espiritual, começam a surgir as confusões. Quando não tem uma direção, quando não tem uma voz, o povo se perde. O povo começa a viver do jeito dele, da maneira dele. Agora com a internet aí, todo mundo começa a pesquisar na internet alguma voz que um pastor diz. Aí todo mundo fala assim: ah, mas o pastor disse. Irmãos, a Bíblia fala que nós temos que tomar cuidado para que não sejamos enganados. Quero ler alguns trechos bíblicos com você, para você entender o que eu quero te ensinar. Ele havia roubado mais de 1.100 peças de prata da própria mãe.
Quando ouviu a maldição dela, ele devolveu o dinheiro correndo. Então a mãe disse algo interessante: consagro a prata ao Senhor para você fazer uma imagem. Perceba uma contradição. Ele roubou, ele montou uma idolatria e ele construiu uma religião totalmente misturável. Ele achando que servir a Deus do jeito dele iria fazer ele viver a vontade de Deus. A vontade de Deus não é o que eu quero, a vontade de Deus é o que Ele quer. A vontade de Deus não é o que eu sinto, é o que eu creio. Hoje muitas pessoas criam o seu próprio evangelho para poder se adaptar, uma fé personalizada, um cristianismo sem nenhuma obediência. Mica é o grande exemplo disso. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha vontade. E o pior é que quando vem uma direção que desagrada, a pessoa fica apática na igreja. Aí quer sair da igreja, não quer mais estar junto, já não quer ouvir mais direção nenhuma. Essa geração de hoje que vai perdendo as bênçãos de Deus, vai perdendo a direção de Deus. Mas Deus não aceita ser servido segundo a nossa opinião. Ele aceita ser servido segundo a sua palavra. O que vai direcionar a nossa vida precisa ser a palavra de Deus. Apostasia é abandonar ou distorcer a fé verdadeira, depois de conhecer eu conheço a verdade, eu sei do princípio, e eu vou lá manipular para dar meu jeitinho. E ainda eu falo algumas frases. Deus entende. 1 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 3. Anota esses versículos. 1 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 3. Pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem motivos impuros, nem na intenção de enganar vocês. A palavra de Deus, ela é uma verdade absoluta, ela não engana ninguém. É preto no branco. A palavra de Deus não gera em nós nenhum tipo de dúvida. Quando nós começamos a colocar em dúvida a palavra de Deus, nós queremos encaixar ela na nossa realidade. É aí que começa a vir a apostasia. Outro texto, 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Ele está falando assim, nos últimos tempos todo mundo vai começar a se confundir. Quando você pega a internet e abre o Reels, tem um tanto de gente falando um tanto de assunto. Principalmente o assunto que o pastor pregou, deixa eu ver aqui. Aí tem um tanto de gente dando uma opinião. Mas o que é verdade? O que é verdade? Se você não conhece da verdade, o que você vai saber do que é verdade? Então você vai começar a seguir segundo a sua opinião, segundo o que você tem como verdade. Querido, a única verdade de tudo é a palavra de Deus. E nós estamos, nos últimos dias, alguns abandonarão a sua fé e seguirão espíritos enganadores. O que o diabo mais quer é enganar você, é trazer confusão no seu entendimento, é trazer confusão na tua mente, para enfraquecer a sua fé. Por isso que não basta você só orar, não basta você só ler a Bíblia, não basta você jejuar. Tem que orar, jejuar, ler a palavra de Deus, se consagrar a Deus todos os dias, para que o diabo não te confunda. Jesus um dia virou para os discípulos e falou assim: vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. A carne é fraca, mas o espírito precisa estar pronto. Como que você deixa o espírito pronto? Orando, jejuando, se consagrando, consagrando a vida a Deus, consagrando os pensamentos a Deus. Senhor, eu tenho esse projeto, eu quero consagrar ele ao Senhor. Eu começo a entregar a situação para Deus. Um outro texto, 2 Timóteo capítulo 4 versículo 3. Pois chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhe digam que os seus ouvidos coçam, desejam a ouvir. Isso está falando diferente da internet, não? Sim ou não, irmãos?
está igualzinho a internet. Ela fala o que você quer. O evangelho não fala o que você quer ouvir. O evangelho fala o que você precisa ouvir. O evangelho, quando você vai ler a palavra de Deus, nunca é muito confortável para a gente. Nunca é muito do nosso jeito. Aí nós começamos a negociar as coisas. Aí nós começamos a negociar os princípios. Nós começamos a negociar os valores. Guarda isso que eu quero te dizer. A apostatar da fé não começa numa rebelião aberta. Ela começa nas pequenas distrações da verdade. Nós começamos a viver uma vida dupla. Aí nós começamos a viver de um jeito na igreja e nas costas eu sou outra pessoa. No Instagram eu sou outra pessoa. Aí eu começo, não pode falar palavrão. Pá! Não, pastor, misericórdia, eu não falo. Ué? Mas quem que é você? A gente começa a viver uma dupla personalidade ao longo da vida. Porque nós vamos negociando tudo aos um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, até chegar a sua queda. Aí a Bíblia fala: aquele que está de pé, cuidado para que não. Você viu que a maior dificuldade é de uma pessoa que está fora voltar? E quando volta, ela sai culpando todo mundo. Ela não reconhece que ela errou e que Cristo precisa ser o centro da vida dela. Que Cristo precisa ser o Senhor da vida dela. Eu sei onde eu caí, eu me arrependo e eu vou seguir minha vida em frente. Toda pessoa que volta, ela fala do porquê, ela fala que foi alguém, ela fala que foi situações. Ela não lembra que foi responsabilidade dela, que ela negociou os princípios desde lá de trás. E isso vai nos fazendo apostatar da nossa fé. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Mica. Mica começou a negociar os princípios, Mica começou a negociar os valores, Mica começou a fazer do jeito dele. Que nós possamos ser uma geração que ouça a voz de Deus, que possamos ser o povo que ouve a voz dos nossos profetas, que possamos ser o povo que não saia da direção do nosso Deus. Irmão, se você quer ter uma vida bem sucedida na sua família, ouça a voz de Deus. Hoje eu estava conversando com um casal de discípulos. Eu sou um pouco divertido, né? Fui fazer reunião de discipulado hoje. E aí eu cheguei, eu tinha dado uma missão para um casal. Aí eu cheguei, chegaram todos animados. Deu certo a minha estratégia, viu, pastora? E eu dei uma estratégia para eles. E aí chegaram todos sorridentes hoje. Bonito o povo, chegou até bonito. Na sexta eu quase boxe, né? Um boxe, pá, pá, pá. Aí hoje, oi pastor, o senhor é maravilhoso. Falei, ué, deixa eu te dar um abraço aqui. Aí foi a gente conversando. Nós resolvemos, pastor. Falei, meu irmão, que bênção. E aí ele pegou e falou comigo assim: tem 45 anos. Toda a minha vida de convertido, e que o Senhor é meu líder, o Senhor nunca me deu uma direção que errou na minha vida. E eu venho ouvindo isso de Deus, de muitas pessoas ao longo do tempo. Irmãos, e me faz pensar, fala, Deus, quem ouve a voz do Senhor dá certo. Quem ouve a direção do Senhor dá certo. Por que a gente insiste em querer ir para o caminho que o Senhor não abona? E ela falando comigo, falou, pastor, o Senhor é maravilhoso. Falei, sou não, sou bravo. Ela falou, não ligo, até o Senhor bravo eu gosto. Porque o Senhor mudou a minha vida. Falei, eu não, Jesus mudou a tua vida. Você só obedeceu. Sabe, irmãos, a gente precisa entender qual o peso que existe na voz profética sobre a nossa vida. Mica perdeu essa direção e tudo virou um caos. A minha pergunta para você hoje: a sua vida está um caos ou ela está direcionada? Você faz o que você quer ou você faz a direção de Deus? Pensa aí. A religião sem princípio, ela vai produzindo ídolos. Mica pega prata e faz uma imagem de escultura, uma imagem de fundição, um santuário dentro da própria casa, ídolos domésticos e uma estola. Ele compra o sacerdote. Ele basicamente cria uma igreja particular dele. Ele falou assim: aqui vai funcionar do meu jeito e da minha maneira, mas não vai ter o Senhor da vida dele. Irmãos, o que adianta a igreja sem a presença de Deus? Nada. Porque não se trata do homem, se trata da presença dele. Não é sobre alguém, é sobre ele. Irmãos,
Nós precisamos entender que uma autoridade espiritual não é uma questão de uma pessoa, porque não existe uma pessoa que não foi direcionada por Deus. Até os que erram. Saul errou e Deus quem tirou. Foi Deus quem exortou. Foi Deus quem removeu. Nós temos que aprender que o governo é de Deus, o senhorio é de Deus, a voz é de Deus. E eu quero declarar que a sua vida, a voz é de Deus. Depois de consagrar o próprio filho como sacerdote, e o pior, ele criou a igreja e ainda pegou o filho dele e colocou como sacerdote. Ele falou assim: aqui vai funcionar desse jeito. Mas era totalmente ao contrário dos princípios de Deus, porque Deus já havia determinado que quem poderia ser sacerdote, aonde deveria haver o culto e como deveria acontecer a adoração. Quando o homem ignora os princípios, ele começa a construir um ídolo. E eu quero te falar alguns ídolos desses homens. O dinheiro passa a ser um ídolo, o homem passa a ser Deus em si mesmo, o poder, o status, o trabalho, o ego, o controle, o orgulho, começa a ser o ídolo do próprio homem. Aí você começa a ver problemas de casamento, problemas de relacionamento, problemas de crescimento, uma vida de escassez que não sai, os negócios que não rompem. Irmãos, como nós podemos ser povo de Deus e não crescer na nossa estrutura, se Ele é o nosso Deus? A Bíblia fala o quê? Tudo que vier à nossa mão irá prosperar. Tudo que fizeres você irá bem. Porque nós queremos ser Deus de nós mesmos, nós queremos negociar o que é inegociável. E tem uma outra coisa que esse texto nos ensina, que é a questão da heresia. A heresia é distorcer a verdade de Deus. Heresia é alterar a verdade de Deus para si mesmo. É você criar um tipo que agora está na internet muito aí: Deus é amor. Ah, você quer saber? Na igreja o povo faz fofoca, o povo faz intriga, o povo faz isso. Então isso justifica que você pode transar fora do casamento, que você pode transar com outras mulheres, que você pode ter um tanto de coisa. É verdade, é normal, é normal. Então já que na igreja tem, ele pecou, também vou pecar. Irmãos, cada um prestará conta da sua vida para o próprio Deus. O problema não é o que você pode, o problema é a conta que você vai prestar do que você está fazendo. E a gente começa a querer arrumar argumentos e olhar para onde nós não devemos olhar. Fala para os outros assim: o meu olhar não tem que estar no mundo, o meu olhar tem que estar para a eternidade. Eu estou no mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu não sou desse mundo. Por isso que Paulo, ele fala assim: nós somos embaixadores dessa terra. Eu não sou daqui. Pastor, mas a minha carne grita. Pastor, mas eu tenho uma grande luta. Pastor, é muito grande a minha batalha. Todos nós passamos por essa luta. Mas o Senhor é o nosso Deus, o Espírito Santo aqui para nos ajudar a vencer as nossas fraquezas, vencer as nossas batalhas diárias, nos ajudar a ser melhor. Sabe o que o mundo quer? Destruir a família. Sabe o que o mundo quer? Manipular a mente dos seus filhos. Quantos de nós já sofremos pelas decisões erradas do mundo? Irmãos, Jesus nos trouxe a vida eterna, nos trouxe a liberdade. Foi para isso que Cristo nos libertou. Mas não adianta a gente querer trazer o mundo para dentro da igreja, porque não cabe. Não adianta eu vir com a mentalidade do sistema para viver dentro da casa de Deus, que não cabe. Jesus nos deu uma vida, e uma vida em abundância, uma vida de liberdade. Mas nós precisamos ter o temor. Quem crê nisso, diga amém. A Bíblia alerta sobre isso, e eu quero te falar alguns versículos. Gálatas capítulo 1 e versículo 8. Gálatas capítulo 1 e versículo 8. Contudo, ainda que nós, um anjo dos céus, anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado, heresia. Eles estão falando de uma palavra que não existe. Eles estão anunciando que não é. E tem muita coisa na internet falando sobre isso aqui. Eles estão falando aquilo que você quer ouvir. E se isso for uma verdade para você, vai matar sua fé. Eles usam o nome de Deus em vão. Ele faz aquilo que Deus não aceitou. É abominável. Quantas vezes nós usamos o nome de Deus em vão?
E queremos que Deus abençoe. Ele fazendo tudo errado, fala assim, que Deus abençoe. Ele não vai abençoar, ele vai amaldiçoar. Como que Deus vai ser conveniente com aquilo que Ele não abençoa? Como que Deus vai ser conveniente com aquilo que Ele não está no negócio? Nós queremos forçar que Deus faça. Foi igual Saul fez. Saul chegou para Deus e falou assim: aqui ó, tá os utensílios. Eu fiz exatamente como o Senhor mandou. Eu só peguei aquilo porque eu achava que é conveniente para mim. Deus falou para ele e falou assim: não, eu não pedi para você fazer isso. Isso para mim é abominável. Deus não abençoou, como você ouviu de Caim, Deus não abençoou. Quantas coisas nós estamos fazendo e queremos a bênção de Deus. Querido, Deus não abençoa aquilo que está fora do seu princípio, aquilo que está fora da sua palavra. E a mãe de Milca tentou abençoar, mas a imagem era de idolatria, não era uma imagem de Deus. Nós não podemos deixar que a palavra seja distorcida na nossa vida. As pessoas perdidas, elas sempre vão procurar líderes perdidos. Aí começa a aparecer um levita vagando ao longo do tempo, e Mica diz: fica comigo, seja o meu sacerdote. Ele oferece salário, ele oferece roupa, ele oferece sustento, e o levita aceita a boa vida. O problema não é a boa vida, o problema é que o evangelho é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... A boa vida não está que o mundo te dá, a boa vida está na renúncia que você precisa ter. Quem não renuncia não consegue ter boa vida. A boa vida está na nossa renúncia diária. A boa vida está em você ficar no Instagram. Mulher casada não fica curtindo um homem, né, meu irmão? Solteiro, né, mas não existe, mano. Não existe. É a mesma coisa o homem casado ficar vendo foto de mulher esquisita e ficar curtindo. Não existe. Não tem nada a ver. Se os seus olhos forem bons, todo o teu coração terá luz. Mas se o coração, se o seu olhar for mau, todo o teu corpo será bom. Irmãos, não tem nada a ver quem faz bronze, mas faz quando você for casado para o seu marido. Vai fazer para ficar aparecendo para os outros? Não, tá certo isso não. Não, guarda a tua vida, guarda o seu coração. A roupa que a gente veste, a maneira que a gente se comporta. Pastor, estamos falando de doutrina? Não, estou te falando que você é uma mulher de Deus e um homem de Deus. Você tem que saber se comportar nos lugares. Você não está vindo no clube, você está vindo para a casa de Deus. Não pode, moço. Sabe, a gente quer adotar a vida do mundo para a realidade nossa. E queremos que Deus nos aceita. Ele fala: vinde como estás, mas não é permanecer como você está. É ser transformado dia após, através do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Quando nós perdemos a essência do Espírito Santo, começam a perder as convicções, o ministério vira profissão e o chamado se torna o peso. A maior ilusão das pessoas é quando elas querem que a vontade de Deus se encaixe na realidade delas. Deus é muito grande para se encaixar na nossa realidade. É nós que devemos e precisamos e dependemos de Deus. E a minha pergunta para você hoje: quem está governando a sua vida? O final da vida de Milca foi uma ruína e uma destruição total. Irmãos, a gente tem que começar a analisar a nossa vida pelos frutos que ela gera. Não estou falando que nós somos perfeitos, estamos longe dessa perfeição. Eu estou te ensinando que a gente precisa avaliar a nossa vida todo dia. A Bíblia fala o quê? Examine, pois, o homem a si mesmo. Eu venho no culto quando me convém, eu venho no culto quando é minha vontade. Será que eu estou sendo Deus de mim mesmo, ou o Senhor está governando a minha vida? Será que eu fico dando bom testemunho, mau testemunho? Como que eu tenho andado? A minha vontade é muito mais para as coisas dessa terra ou para a presença de Deus? Se você anseia mais pela presença de Deus, você precisa estar na casa de buscar mais de Deus, querer mais de Deus, desejar mais de Deus. Vou jejuar, vou vir orar. Amanhã, inclusive, é a consagração das mulheres. Quem quer diga amém? Mulheres, tem oração na igreja de manhã, de tarde, de noite. E eu não vejo a maioria de vocês aqui. Não tenho tempo.
Se você tivesse com uma necessidade muito grande, eu tenho certeza que a porta da igreja seria o primeiro lugar que você viria. Se você tivesse com o estado terminal, alguém morrendo, você queria vir correndo para o altar. Por que a gente tem que esperar os piores momentos da nossa vida para poder entregar a nossa vida para Deus? Por que a gente tem que esperar o pior estágio para a gente entender que o Senhor é Deus das nossas vidas em todo dia? Não é só no pior momento, é todo dia. Irmãos, nós temos que entregar a nossa vida para Deus de verdade. O diabo não está brincando de ser diabo. Tem muita família se perdendo, tem muitos jovens se perdendo na droga, tem muitos casamentos sendo arruinados por falta da presença de Deus. E quanto mais velho a gente vai ficando na fé, mais independente nós vamos nos tornando, porque achamos que sabemos de tudo. E aí nós vamos nos perdendo. Nós apostatamos da fé e começamos a viver uma heresia. E a heresia é tão sutil que a gente vai trocando isso de uma maneira muito sutil ao longo do tempo. Qual verdade que você carrega para a sua vida? E a frase impactante do texto para eu fechar, Juízes 17:6: cada um fazia o que parecia certo dos seus próprios olhos. Quando eu linko no capítulo 18, que nós já estudamos, o final da vida daquela mulher, ela foi a única inocente, ela acabou decapitada e entregando para todas as tribos de Israel. E ali começou uma grande guerra, e eu falo na semana que vem. Ali foi uma guerra terrível do povo de Deus, do povo que servia a Deus e do povo que andava com Deus. Imagina a ruína que aquele povo andou. Imagina o coração de Deus, assim, o povo que eu criei, o povo meu, viver debaixo desse jugo. Será que Deus olha para nós e fala assim: o meu povo viver debaixo desse jugo? Deus quer uma vida melhor para você, querido. Quem crê, diga amém. Deus quer uma vida feliz para você. Quem crê, diga amém. Deus quer um casamento abençoado, filhos abençoados, negócios abençoados. Mas Deus precisa estar no negócio. Fala assim: Deus precisa ser o centro da minha vida, do meu comportamento e do meu testemunho. Quem crê, diga amém. Então dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Eu quero te fazer pensar. Nós vemos uma geração que sempre tem o mesmo argumento: eu penso assim, eu sinto assim, e para mim está certo. É desse jeito e pronto. Mas o reino de Deus não funciona assim. É Deus que estabelece os princípios, é Deus que estabelece a autoridade, e é Deus que estabelece ordem. A nossa vida não pode ser uma desordem. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito da maneira que eu quero. Mas Deus nos deu livre-arbítrio. Irmãos, o livre-arbítrio até quando você não conhece a Cristo. Depois que você conhece a Cristo, você não tem mais direito. Você tem agora renúncia todo dia. Porque se você tiver direito, você vai querer voltar para trás toda hora. O barco está queimado, agora é só a eternidade. E tem muita gente perdendo tempo querendo voltar para trás. Fala assim: a minha vida a partir de hoje vai ter ordem, e Jesus vai ser o centro da minha vida. Quando Deus deixa de ser referência da tua vida, o homem passa a tomar as suas próprias medidas, e as consequências também são suas. Quais consequências você tem colhido na sua vida? Quais são os frutos? Será que Deus está governando você? Ou você está sendo Deus de vós mesmos? Por isso que o convite de Jesus foi: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vamos para a eternidade comigo. Eu não tenho para onde voltar. Irmãos, e viver com Deus, Ele vai colocando as coisas no lugar, Ele vai edificando você, Ele vai fortalecendo o seu casamento, Ele vai conduzindo os seus filhos, Ele vai conduzindo a sua vida financeira. Até a vida financeira Deus conduz. Seja dizimista, oferta na casa de Deus, você vai crescer. Eu vivo contando pessoas que dizimavam R$2, R$3, R$5, que hoje são pessoas que ganham 5 mil, 10 mil, 20 mil. As pessoas vão crescendo em Deus. Relacionamento, apresenta diante de Deus, ora, consagra. Em vez de ficar trocando, não, vamos orar, me ensina a ser melhor, me ensina a buscar a Deus, troca a mensagem em Deus. Peraí, vamos debaixo dos nossos líderes, vamos orar, olha na nossa cabeça o tempo inteiro, olha na nossa cabeça, fortalecendo, para o casamento ser abençoado.
Mas hoje não, o pau quebra e o negócio é tudo desalinhado. Porque a gente não quer viver de acordo com a vontade de Deus. Quanto tempo você consagra o seu casamento a Deus? Você para aí, peraí, falar em casamento, famílias. A partir de semana nós vamos começar um trabalho de famílias. Toda semana você vai reunir com a sua família e vai orar com ela. Você vai fazer uma célula familiar. Você precisa ter tempo de mesa com a sua família, olhar no olho dos seus filhos. Fala, filho, é isso, a direção de Deus para nós é isso, a verdade de Deus é isso. Mas a internet não te dá tempo. Você está ocupado demais. Aí você está com muita coisa demais. Aí o diabo vai entrando na sua casa e vai levando seus filhos. Daqui a pouco ele está na depressão, daqui a pouco ele está na droga, daqui a pouco ele está perdido. Acabou, pastor. Acabou essa geração. Aí você fala assim, pastor, eu fiz de tudo. Mentira. Você ficou na internet. Quanto tempo você fica no Instagram? Quanto tempo você fica olhando as coisas necessárias? Quanto tempo você passa orando, lendo a Bíblia e consagrando a sua vida? Irmãos, nós estamos numa guerra terrível. É preciso jejuar, consagrar nossas vidas. E eu fecho, nós somos 40% da população do Brasil hoje cristão. A maior parte desse povo está fora da igreja. Por que será? Não é pelo erro dos outros, ele é pela falta de negligência nossa. Cada um é responsável pela sua própria vida, porque dela você vai prestar conta a Deus. Eu sou responsável pela ovelha que ouve a minha voz, delas eu prestarei conta. Eu tenho que prestar conta da minha vida e da sua para Deus. Imagina que coisa. Mas de quem ouve a minha voz. Quem tem governado a sua vida? Quem tem governado você? Quem tem direcionado a sua vida? Eu queria convidar você a ficar de pé. Pastor, eu tenho andado fora. Então você vai alinhar a sua vida hoje com Deus. Você vai alinhar a sua vida com Deus e falar assim, Deus, eu preciso ser mudado. Eu preciso ser mudado. Sara, nossa terra, três corações. Nós temos uma voz, amém, queridos? Nós temos uma voz, amém, queridos? Nós temos uma voz, amém, queridos? Fala para o seu irmão assim, você tem uma voz. Você está debaixo de uma cobertura espiritual. Hoje uma irmã chegou de mim e falou assim, pastor, estou numa batalha gigante. Aí ela começou a mostrar as entidades para mim. Eu preciso do Senhor. Eu falei, irmã, essa luta aí já está há muito tempo comigo, irmã. Fique em paz. Ela está batalhando contra o Leviatã. Só que você nunca parou para pensar a batalha que o seu pastor tem, né? Você nunca parou para pensar a luta que ele enfrenta por você, porque você não é perto. Sabe quando a ovelha se torna ingrata? Quando ela é longe demais e acha que ela faz as coisas sozinha. Só que mesmo você souber, eu estou orando por você todo dia. Eu estou consagrando a tua vida todo dia. Eu estou lutando as tuas batalhas todos os dias. Mesmo eu não falando oi para você. Porque toda pessoa que tem um líder nessa igreja tem a intercessão da própria igreja. Tem a intercessão da própria igreja. Irmãos, lutar sozinho não vai. Será que você está lutando as batalhas sozinho? Não faça isso. A luta contra as trevas é grande. A batalha é muito grande. E Deus construiu a igreja para você não lutar sozinho. Fala para o seu irmão assim, nós não vamos lutar sozinho. Pega na mão dele e fala assim, eu conto com você. Conta, bro. Pega a mão do irmão aí, irmãos. Fala, eu conto com você. E você conta comigo. E juntos vamos contar com a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Quem crê, diga amém. Nós somos a igreja. Nem eu luto sozinho, eu preciso da igreja. Eu preciso dos meus profetas, dos meus apóstolos. Ninguém luta sozinho. Não seja você independente, achar que luta sozinho. Se a sua família está de pé, porque tem alguém orando por ela. Se os seus filhos estão de pé, porque tem alguém orando por ela. Seja grato por isso. Esteja debaixo da cobertura da igreja, amém, queridos? Feche os seus olhos. Hoje é uma noite que Deus quer alinhar o nosso coração. Senhor, que sejamos uma igreja alinhada ao teu propósito. Uma igreja alinhada ao teu chamado. Uma igreja alinhada à tua voz. Uma igreja que ouve a tua direção. Pai, nós não queremos ser uma igreja, Deus, que faz aquilo que queremos, que somos Deus de nós mesmos, que agimos do nosso jeito. Pai, se eu tenho feito algo que tem desagradado o Senhor, nos ajude
Aqui não é lugar de pessoas perfeitas. Aqui não é lugar de pessoas que vencem. Aqui é o lugar, Deus, de pessoas que querem ser restauradas todos os dias. A igreja é o hospital. Aqui é o lugar de recuperação. Aqui é o lugar de transformação. Aqui é o lugar de mudança. É nesse lugar que nós vamos cair. Muitas vezes é nesse lugar que nós vamos ser levantados. Senhor, a igreja não é lugar de perfeitos. E começa por mim, Senhor. Nós não somos perfeitos, mas nós somos transformados todos os dias. Todos os dias buscando ser melhor. Todos os dias 1% buscando ser uma pessoa melhor. E carregando a verdade do teu evangelho. Carregando a verdade da tua palavra. Senhor, nos ajude a vencer a nós mesmos. Senhor, nos ajude. Espírito Santo, toma o teu lugar no meu coração. Toma o teu lugar na minha vida. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Senhor, eu não quero ficar pensando em nada. Eu quero só obedecer. Eu quero só obedecer. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. E não ando sozinho. Fala para Deus, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. E não ando sozinho. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós todos os dias. Que a tua graça guarde o nosso coração, a nossa vida. Que não possamos andar sozinhos, sermos cuidados pelo Senhor. Sermos sustentados pelo Senhor, sermos protegidos pelo Senhor. Que a tua presença seja comigo em todo o tempo. Em nome de Jesus. Quem crê diga amém. Aplauda o nosso Deus.